Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 45º episódio do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda o Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com founders, startups, CVCs e VCs, e também transitamos em todo o ecossistema do agronegócio. E especificamente hoje nós vamos falar com o Stefano Dedini, diretor da Page Group, responsável por todo o agronegócio, ou seja, todas as contratações que são feitas no agronegócio, que passam pela Michael Page, pelo Page Group, passa na mão do Stefano. Stefano, muito obrigado por participar do nosso episódio e falar um pouquinho do que está rolando nas contratações, nas retenções de todos os profissionais que trabalham no agronegócio. Obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, é um prazer falar aí. Eu acho que o agro é protagonista, né, no mundo, o agro brasileiro, então é um prazer aí promover um pouco disso. E esse parte de talento, né? Boa tarde. Eu acho que o fundamental, né? O startup, a gente sempre fala que o parte mais importante é sempre o time, né? O talento. Não importa se você tem uma tese legal, se você não tem as pessoas para... Cara, executar. a gente tá falando com o cara mais importante do agronegócio brasileiro, porque é o cara que passa todos os currículos do agro e vai passar pra gente quanto que nós deveríamos estar ganhando hoje. Essa é a parte triste, né? No mercado. Mas, cara, Stefano, conta pra gente um pouquinho como que funciona os processos, a dinâmica de trabalho da Page hoje, olhando para o agronegócio. Você comentou um pouquinho antes de começar o episódio que você tem um centro de inteligência do agronegócio. Se você puder dar um overview para a gente, o que seria esse centro de inteligência do agronegócio, o que passa, como que vocês olham para os currículos, para os profissionais que vocês querem contratar, reter, como que é esse approach relacionado a esses profissionais, para que você que está escutando a gente, que tem uma startup ou que tem uma empresa que é do agronegócio e que está buscando profissionais de qualidade, que hoje, até saiu uma matéria no Valor essa semana, falando de quanto é difícil você reter e de manter e de contratar esse profissional, escute esse episódio agora, não saia daí, fique ligado. Aproveitando essa deixa, esse podcast é um oferecimento da Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Obrigado, Stefano. Desculpa, tive que trazer aqui o nosso oferecimento. Pode falar também do Michael Page, né? Acho a história, né? De onde, quem Sim. é esse tal de Michael Page, né? Uma pessoa ou são dois pessoas? Fala um pouco sobre como começou, né? Vai lá. Eu realmente não tinha pensado no Michael Page, eu tinha pensado só no agronegócio, mas vamos lá. Vou contar. Não, vou dar uma história rápida para todo mundo entender. Bom, lá atrás, né, no começo do século aí, né, 50 anos atrás mais ou menos, a gente tinha uma realidade, né, em Londres, que era muito difícil você chegar a profissionais qualificados, era muito difícil contratar. Tá. Né? E o senhor Michael Page lá na época, ele era um diretor financeiro, né? Uma pessoa que tinha uma dificuldade de contratar pessoas para a estrutura deles, ele sentiu na pele, e lá atrás ele vislumbrou então que, poxa, fazia sentido ter uma consultoria, ter uma empresa que ajudasse nesse processo. Gente, assim, acho que é importante lembrar que lá atrás a gente não tinha LinkedIn, a gente não tinha e-mail, a gente não tinha nada disso. Então, o movimento de recrutamento era ter uma PO Box lá no correio, receber currículos, pegar fisicamente os currículos, enfim, então tinha uma complexidade infinitamente maior. Que ano você tá falando? Há 45 anos, 50 anos atrás, mais ou menos. Que isso, cara. Isso aí era tudo indicação, cara. Exatamente. Era muito complexo. Então, daí surgiu, o senhor Michael Page criou a empresa... Empreendedor, né? Empreendedor. Na pele, o problema foi atrás de uma solução. Exatamente. Nasceu a Michael Page, né? Focada em cargos de média e alta liderança. Em finanças inicialmente. Né? E o negócio começou a ganhar uma escala muito interessante. Capital aberto, empresa inglesa, começaram a surgir outras oportunidades de negócio dentro do universo de recrutamento. Então, surgiu, por exemplo, a Page Personnel, que faz as vagas mais técnicas, né, de apoio à gestão, Page Executive, que vai fazer vagas de conselheiro, presidentes, terceiros e temporários, produtos de alto volume, enfim, começaram a surgir outras demandas. A Page começou uma expansão global bem importante, então hoje nós somos a maior empresa de recrutamento do mundo. Né? Dentro dessa plataforma de várias marcas, né? E aqui no Brasil a mesma coisa, né? Nós somos líderes na América Latina, líderes aqui no Brasil também. Chegou quando no Brasil? A gente chegou em 2000 no Brasil. Em 2000.
A gente começou com a Michael Page, depois foi trazendo as outras marcas, e estamos aí até hoje. Bom, então essa é a história geral. Vamos chegar lá no agro. Quando a gente fala de soluções em recrutamento, a gente fala de conhecer muito bem os mercados para que a gente recruta, porque lembrem-se, né, fazer o recrutamento, ele não é simplesmente mandar o currículo, isso é a ponta do iceberg, né? Então, assim, o grande trabalho, o trabalho de inteligência está por trás em assessorar as empresas a tomar a decisão correta, a desenhar uma estrutura hierárquica funcional, desenhar um pacote de remuneração que caiba dentro da estrutura e tal. Então, assim, todo esse trabalho de consultoria, entre aspas, ele está embarcado no final, que é a contratação, né? Mas tem um pouco desse caminho. Então, quando a gente vai falar do agronegócio, a gente está falando de um setor que ele não é generalista, né? A gente não pode tratar o agro da mesma forma como a gente trata, sei lá, o mercado industrial tradicional, né? Então, a gente tem que ter um olhar mais direcionado. Então, lá atrás, a gente já tinha identificado isso, como o agronegócio, ele é um setor muito importante aqui para o Brasil. A gente já tinha identificado isso. A gente tem algumas áreas que a gente chama área de nicho, que são áreas que demandam esse olhar mais pontual. E naquele momento, o presidente do grupo me provocou, porque eu sou responsável por um dos escritórios do grupo no Brasil, que é uma região muito forte no agronegócio, então a gente acumulou muita expertise lá, né? Ele me provocou e falou, cara, como que a gente consegue consolidar toda a informação do setor do Brasil e como a gente consegue antecipar todas as demandas para ser um ponto de apoio para as empresas que querem fazer transformação, que querem continuar crescendo. Então eu ganhei esse desafio aí. Lá atrás eu desenhei um pouco do cockpit do que eu entendia que atenderia o setor. Meu exercício foi relativamente simples. Eu peguei as realidades do setor, quais eram as dificuldades, fiz um depara com a nossa plataforma de soluções e montei o que eu chamo hoje de centro de inteligência do agro. Então hoje a gente tem pessoas do Brasil todo, dentro dos escritórios da Page, que estão participando desse centro de inteligência comigo. A gente promove conteúdos, a gente faz podcasts, a gente faz esse tipo de coisa. E tem um papel grande de levar e aportar esse conhecimento para os nossos clientes, né? Então vamos imaginar, você tem uma empresa lá, startup no Centro-Oeste, que está começando a fazer um movimento de profissionalização dentro da estrutura, que, poxa, não sabe exatamente quais são os cargos que ele quer contratar, qual é a faixa de remuneração, o que ele precisa, da onde ele vai buscar. Então é nosso papel assessorar, né, dar essa consultoria para esse empreendedor, né, para essa empresa, para azeitar todo esse processo. E no final do dia eu falo que eu sou um consultor de negócios através de recrutamento. É esse o meu negócio aqui. Quando que você começou no Page? 2014. Então. Eu tenho... É uma história curiosa, porque eu sou piracicabano raiz, né? Do interior do estado de São Paulo, então eu nasci no meio do agronegócio. Mas, né? Você não tem sotaque, cara. É porque eu falo português e piracicabano. É um dialeto diferente. Mas eu garanto que se eu tomar uma cerveja com piracicabano, já era. Tá nativo. Volta. É legal, isso que eu ia perguntar. Como que é a história do Stefano, ela chega até a Michael Page, até a Page Group, né? Porque realmente é uma história de profissional que encontrou o seu lugar ao mercado, né? Porque você já está há um tempo na empresa, ou seja, não é só contratar, ela tem uma complexidade muito maior, ela envolve muitas outras frentes diferente de que só contratar uma pessoa, né? É o que você falou, eu tô entrando dentro da empresa, eu tô montando a linha de contratação desde do fit ideal de cargos e responsabilidades, de remuneração, para que esse cara entre e ele fique lá, na verdade, né? Porque a grande dificuldade é essa, né? Você manter o cara dentro do trabalho, né? Exatamente. É engraçado, né? Quando a gente fala sobre isso, porque não é óbvio você trabalhar como headhunter, né? Eu acho que poucas pessoas saem da universidade e falam assim, eu quero ser um headhunter. É muito parecido com venture capital, né? Não tem um caminho, uma formação certa, né? Você tem que aprender com a vida, muitas coisas junto, e você entra para ajudar as pessoas de várias formas. Tem que ser o generalista, né? Generalista. Você não pode ser um cara com alguns conhecimentos específicos. Eu acho que assim, o grande negócio, assim, eu acho que tem um mérito das pessoas da Page e tem um mérito da Page.
O que eu acho? A Page é muito boa como uma empresa de recrutamento identificar a semente ali de uma pessoa que tem um olhar consultivo, que tem prazer em atender o cliente, que tem o prazer de entender esse lado humano, que tem essa visão holística do negócio, da plataforma como um todo. Então a Page é muito boa em identificar isso. Mas por outro lado, a gente está falando de uma empresa que 90% dos diretores da empresa nasceram da base da empresa. Então é uma empresa muito boa em treinar e formar as pessoas. Construção. Em construção de pessoas. Então assim, quando a gente entra, e imagina eu lá, o Stefano lá atrás, quando eu entrei no grupo, né, e eu entrei para fazer recrutamento de finanças, então eu fazia recrutamento de CFO. Sua formação é o quê? Eu sou formado em Direito, mas eu fui pro mercado financeiro na sequência. Então, não segui carreira no Direito. Você não é exaltado. Não sou. Não sou. Tem vários aqui. Mas o negócio é o seguinte, a partir do momento em que você entra, você tem um fast track de conhecer pessoas, se relacionar com o mercado, discutir questões que eu brinco assim, né? Se o modelo de Harvard de fazer um MBA com base em cases deu certo lá atrás, poxa, o modelo Page de treinar as pessoas é muito isso, porque você tá vivendo o case, né? Então eu falo que é um MBA on the job. É aí que surge essa capacidade de entender o todo, né? Não tem almoço grátis, né? É hora de voo aí pra fazer a coisa acontecer. Tudo, né, cara? Tudo é assim, né? No final, assim, você vê a qualidade do profissional dado o tempo de maturação que ele tem no mercado, né? Mas, cara, vamos entrar um pouquinho especificamente no mercado agro. Eu vejo muita tendência do agro em se conectar com essa parte do Web 3.0, 4.0, da conexão, da conectividade, do trabalho remoto. E aí eu queria entender como que vocês lá da Page estão olhando para esse setor, o setor do agronegócio, que é um setor raiz, que é o fio do bigode, que é estar lá na fazenda, que é estar falando com o cara, com o produtor. Como que você está vendo essa conexão do trabalho remoto, do Web 3.0 com o agronegócio na hora de contratar, na hora de trazer um profissional qualificado para fazer esse atendimento? Claramente a gente está num momento de transformação, né? Assim, se a gente tirar uma fotografia do setor do agro hoje, a gente vive um momento de transformação. O que pro meu negócio é muito bom, né? Porque quer dizer que a gente está mudando cultura, a gente está implementando novas coisas e tal. Então, a grande realidade, né? Assim, se você... tem um estudo da McKinsey muito legal que eles soltaram, que o Brasil hoje é um dos países que mais tem aceitação sobre novas tecnologias no agronegócio. E isso se dá porque a gente vive um momento de sucessão. Então, os grandes fazendeiros, produtores, etc., estão passando, né, o bastão para os filhos, que são pessoas que já nasceram dentro do mundo digital e que aceitam um pouco mais essa implementação de novas tecnologias. A média de idade do produtor rural brasileiro é 42 anos contra 65 dos Estados Unidos. Exatamente, é bem diferente. Exatamente. Então, isso permeia o processo de recrutamento também, porque quando a gente vai visitar um empreendedor ou um produtor, enfim, porque a gente também faz vaga de fazenda e tal. Legal. Quando a gente vai falar com esses caras, a gente sente esse duelo de gerações, né? Então, de um lado, você tem uma geração mais nova que está super apta a ter esse tipo de posicionamento. Então, poxa, tudo bem trabalhar de home office, tudo bem trabalhar com ferramentas digitais, com aplicativos e tal. E do outro lado, você tem uma linha um pouco mais conservadora que fala, poxa, mas eu queria a pessoa aqui e tal. O que eu acho que é um vetor que acelera esse movimento? Quando a gente fala de profissionais de tecnologia, o agro, ele não briga só com o agro. Ele briga com todo o mercado de tecnologia. Que é um mercado que hoje é o que a gente chama de, dentro da Page, de candidate markets. É um mercado que o candidato, se ele tiver uma boa formação, ele tem um eixo de poder de negociação muito grande na mão dele. Né? Então, assim, o setor do agro, ele está sendo obrigado a se adaptar de uma forma um pouco mais ampla. Então, qual que é o nosso papel como consultoria de recrutamento? É levar um pouco esse aspecto, essa tendência para o nosso cliente. Então, assim, facilmente eu consigo fazer um mapeamento de mercado e eu consigo mostrar dentro de uma questão de massa crítica e de possibilidades o que é factível e o que não é. Do tipo, essa posição aqui que você tem aberto, a gente consegue ter uma pessoa que é da região, que tem todas as competências e todo o conhecimento. Legal, a gente vai montar um mapeamento que vai mostrar isso. Mas o inverso é verdadeiro. Então, assim, poxa, varremos a tua região aqui. Não encontramos uma pessoa.
A minha sugestão como consultoria é que você caminhe para um modelo híbrido ou para um modelo remoto e etc. Ou, poxa, para esse perfil, uma pessoa com conhecimento técnico, por exemplo, do campo, legal, você vai conseguir encontrar, mas poxa, você quer uma pessoa que está acostumada a usar softwares, aplicativos, tendências novas e tal, poxa, a gente vai ter que buscar em um grande centro. Enfim, então eu acho que é um trabalho do nosso lado também de ser um vetor de transformação do setor. Aproveitando que você está falando do seu lado, vocês têm a perspectiva de fazer uma linha específica para startup? Porque eu tenho uma visão, olhando de fora, logicamente, da minha conexão com as startups, e Kieran, se tiver alguma visão diferente, colabore, que eu acho que a distância entre a Michael Page e as startups, ela é grande porque os caras da startup falam assim, cara, isso aqui vai me custar muito caro. Isso não é para mim, isso é para uma companhia muito maior, isso é para uma corporação gigante. Explica pra gente um pouquinho, porque eu acho que a conexão, ela pode ser feita, ela não é um negócio que é assim, abrupto, não é uma diferença tão gritante. Acho que é até interessante a gente estar falando sobre isso nesse podcast, porque acho que a solução ideal para que uma startup possa contratar um profissional via Michael Page não é distante, mas acho que a visão da startup perante a Michael Page é enorme, é um abismo gigantesco. Não sei se você tem. Com certeza, né? Eu acho que o startup, ele imagina que você atende só as grandes corporações, headhunter, né, de C-level, mas eu acho que seu trabalho é mais do que isso. Então, por isso, a gente convidou para explicar. Você também tem que fazer esse business development, né, desenvolver o mercado. Então, esse relacionamento com startups para conhecer o que está acontecendo, tendência, e, no primeiro momento, talvez não é um contrato de contratação, mas é relacionamento, né? Eu vou fazer uma eu joguei pra ele pra ver se ele... Não, eu acho que é super pertinente o tema, assim, realmente a gente tem muitas vezes essas perguntas, né, dos nossos clientes, e eu vou dar alguns dados curiosos para vocês. Como eu falei, o meu negócio é um negócio que vive de transformação. Então, toda vez que você tem um momento de transformação, de mudança, um M&A, um IPO, uma troca de gestão, uma sucessão, enfim, todos os momentos de transformação dentro de uma empresa geram uma possibilidade de trabalho para nós. Quando a gente vai pensar num grupo super bem estabelecido, multinacional, estrutura, processo e etc. Vocês concordam que eles têm muito menos transformação do que, por exemplo, uma startup? Sem dúvida. Está crescendo, né? Então, você entendeu? Então, assim, no final do dia, sim, a gente atende as grandes corporações, a gente tem um relacionamento, mas essas grandes corporações, elas têm áreas de recrutamento estabilizadas, elas têm processos. Então, assim, são atuações, muitas vezes, ou de full RPO, que terceirização total, ou de vagas pontuais, né? Agora, do outro lado, a grande maioria dos nossos clientes são exatamente essas empresas que estão nesse momento. Então, essa como nós somos uma multinacional, capital aberto, etc., muitas vezes gera no mercado essa percepção. Mas, na verdade, a gente trabalha mais com o player pequeno e médio do que com o player grande. Então, isso é uma coisa curiosa, né, de pensar. Por isso que eu acho que a visão ela é contrária, totalmente oposta por conta disso, porque quando a startup olha para você, ela fala, cara, isso aqui é muito distante para mim, mas do contrário, não, você olha para ela como um potencial cliente diferente do grande player. Eu acho que é aí que tá, por isso que eu perguntei se você tem uma perspectiva de fazer uma linha específica para startup, para que ela possa entender que existe um caminho para ela, uma trilha para ela, que outros cases que a gente falou aqui, propriamente o Santander, que criou uma linha de atendimento específico para startup, porque... Sabendo que é um semente que ele vai plantar aí e vai crescendo uma árvore. Exatamente. Essa é a ideia, na verdade, dos centros de inteligência. Então, assim, até expandindo um pouco do que eu falei, o primeiro centro de inteligência que a gente montou no Brasil foi o do agro. Legal. Aí a gente fez a incubadora, funcionou super bem, e aí a gente replicou o modelo para outras verticais de segmento. E a ideia é que essas verticais sejam os grandes centros de comunicação com esse tipo de player. Então a gente não tem a ideia de ter uma divisão focada em startup, mas a gente tem a ideia de entender as realidades de startup de cada setor e fazer um atendimento direcionado para elas. Então é um pouco disso. Por que isso é, na minha opinião, mais interessante do que fazer um centralizado para startup? Sim. Porque você consegue conectar o ecossistema inteiro. Então, quando eu falo de agronegócio, eu olho a startup do agronegócio, você vai ver um hub
Quem são os patrocinadores do Hub? São as grandes corporations, que muitas vezes não têm a capacidade de inovação que uma startup tem, mas que querem aproveitar desse training. Então, eu consigo olhar essa cadeia toda. Então, é interessante que eu tenha essa visão. Até porque vocês sabem muito bem, né? Que muitos dos executivos que estão em startup hoje vieram de grandes corporações numa mudança de carreira, né? Então, pra gente ter esse insight, né? De fazer esse deparo aí, é importante o olhar do todo. Percebeu isso durante a pandemia, né? Que tem muito... O perfil do empreendedor está mudando, né? Antes era o cara que sai da faculdade, que tinha ideia, era apaixonado por tecnologia. Hoje mudou um pouquinho, são caras que eram do mercado, cansaram com essa vida cooperativa e tinha uma ideia de startup e resolveu direcionar isso, energia para um problema que eles já sentirem na pele, né? Então, acho que esse que, para a gente, como investidor, é muito bom, porque o cara é menos arriscado, né? Mais cascadura, né? Ele tem recursos próprios, né? Ele pode fazer um bootstrapping no começo. Diferente que um cara que não sai da faculdade e não tem dinheiro, né? Ele Sem precisa já de cara captar, né, dinheiro. Já passou pela prova do tempo. Esse é o ponto. E aí eu queria aproveitar esse ponto que você falou da experiência. Como que tá o mercado de contratação no agro hoje? Como tá aquecido? Porque a gente vê que o agro realmente é o motor propulsor da economia brasileira, mas entender como que tá o nível de contratação e outra coisa que eu queria te perguntar é como está o nível de conhecimento e de preparação desses profissionais para as vagas que estão abertas? Porque a gente entende que, do nosso lado, olhando para a Agritech aqui, a gente fala, cara, tem muita tecnologia, mas não tem gente preparada para usar a tecnologia. Então, eu queria entender como que você olha, tem dessa visão macro, né, essa big picture, e fala assim, cara, não, os caras que estão chegando estão preparados ou não, eles precisam se adequar ao mercado para realmente dar fit com a vaga. Não, eu acho que é excelente a tua pergunta e as duas estão super correlacionadas aí. O primeiro, o setor está super aquecido, obviamente que acho que vocês acompanharam nos últimos anos, a gente teve recorde de safra, a gente teve uma série de questões, o Brasil virou o grande protagonista da produção de alimento no mundo, né? Então, obviamente, isso gerou uma entrada de capital considerável para o setor. Eu brinco que a Faria Lima foi até o campo, né? Entrou muito crédito para que tudo isso acontecesse. Então, isso... No final do dia, quem faz a coisa acontecer são pessoas. Então, o setor ganhou muita octanagem do ponto de vista de contratação e segue assim. O que teve de questões importantes aí? Primeiro, o setor ele tem uma característica histórica de fazer dança de cadeiras, né? Então, a pessoa sai de um grupo, vai para um grupo correlato, enfim. Então, você não tinha uma oxigenação tão grande do setor, né, se a gente olhar historicamente. O que começou a acontecer é o seguinte, você começa a ter uma transformação digital, por exemplo, dentro do setor. Poxa, tinha alguém dentro do setor que sabia fazer isso? Provavelmente não, porque é uma coisa ainda embrionária, está acontecendo. Sim. Então, o que começou a acontecer? O setor começou a ter que trazer gente de outros setores que passaram por essa transformação para oxigenar um pouco a estrutura. Dá um banho de loja no cara e... Exatamente. Então, algumas coisas aconteceram nesse intervalo de tempo. Primeira coisa, o agro, por exemplo, comprou muitos perfis que vieram do setor de consumo. Porque o consumo fez e-commerce, digitalização, canais e etc. Coisa que o agro está fazendo. O varejo fez, por exemplo, uma transformação na supply chain para conseguir atender o grande volume. O agro está fazendo uma grande transformação na supply chain. Então, o agro ele começou a entender um pouco isso. Ainda existe um pouco de preferência do setor por pessoas que vêm do setor. Mas eu acho que isso já é uma prática bem mais normal do que era no passado. Se globalizou, vamos dizer. Exatamente. Agora, isso eu tô falando de uma forma, talvez, das cadeiras menos tecnológicas ou conectadas a um pouco dessa linha aí. Mas quando a gente fala da área mais de tecnologia, de agritechs e afins, aí, assim, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Como eu falei para vocês... o agro ele compete com todo o setor de tecnologia, que é um setor que está booming e que falta profissional. Então, ter o profissional que domina a tecnologia e domina o aspecto do campo, por exemplo, são pouquíssimos profissionais que tem. Então, esse cara vale ouro no mercado hoje.
Tá? O que vem acontecendo? Vem uma nova safra, né, de profissionais que foram formados dentro dessa nova cultura do setor, de se modernizar e etc., que vem para suprir essa demanda. Poxa, essa demanda vai ser rapidamente resolvida? Não vai. A gente tem um ciclo aí. Então, assim, enxergo, né, fazendo uma de profeta aqui, enxergo que o agro vai passar por um momento como o setor de tecnologia passou, de um gap de conseguir crescimento por falta de talento para fazer a coisa acontecer. Então, é o que eu falo para todo mundo. Se você é uma empresa, uma startup do agro, se você é uma empresa pequena do agro e você não está caminhando para profissionalização, você não está caminhando para usar tecnologias, você não está trabalhando o teu employer branding para atrair esses talentos, invariavelmente você vai ter um problema de pessoas e competitividade de mercado no médio prazo. Então, acho que esse é um tema bem importante. Esse é um tema que remete a outro tema, que é a retenção de talento. Porque aí a retenção de talento entra em vários pontos que seriam stock options, da fit de cultura, fit de profissão, com é o que você acabou de falar que a Michael Page faz muito bem, construção de carreira. Então, como que você enxerga pra gente, pra todo mundo que tá nos escutando aqui, né, que tá, já sabe que você tem que fazer tecnologia mais agro para ter emprego daqui 2 anos, 3 anos. Agora, como que a gente, do lado olhando para a ótica do empreendedor, né, das startups, como que a gente faz para reter os talentos já existentes que estão na cadeira, com stock option, com cultura, com fit cultural, com fit fit de profissão, de crescimento, de continuidade, né, de experiência. Como que vocês falaria para esse cara hoje? Primeiro, eu acho que tem uma coisa legal, eu estava falando com o Kieran antes de começar aqui o podcast. Né? O empreendedor, invariavelmente, ele vem de 2 perfis. Ou ele é aquele cara mais inventivo, né, que ele criou alguma coisa que ninguém criou, ou alguma coisa assim, ou ele é um excelente vendedor. Então ele vende uma coisa que já existe, mas ele vende muito bem. Então, nenhum desses caras vem de uma carreira, por exemplo, de recursos humanos, onde ele vai fazer employer branding, onde ele vai fazer cultura e etc. Então, isso é, em geral, um problema para a maioria das empresas que estão ainda numa fase de startup aí. Então, o que eu sempre falo coloque a agenda de recursos humanos como uma prioridade no teu começo de operação. Porque o que é muito comum, né? Poxa, o cara vai lá, faz uma série A, aí ele vai começar a montar a empresa, começar a montar as coisas, e o RH é meio tipo, depois eu vejo, né? Então, assim, eu não tô falando pra você que você precisa de uma pessoa contratada CLT de RH na tua folha, mas você pode ter um consultor, você pode ter um terceiro, um temporário, enfim, você pode ter alguma coisa que vai te ajudar a construir isso. O que é relevante, eu acho? Toda empresa que tem um fundador tem um apaixonado pela empresa. Então, esse cara, geralmente, o propósito, a visão, estão embutidos dentro desse cara. Então, primeiro identificar esse propósito, a visão, sugar isso do fundador e transformar isso em uma proposta de valor. Isso precisa ficar claro para todas as pessoas que forem contratadas para trabalhar lá, porque rapidamente você vai conseguir conectar sinergia, né? Que é aquela pessoa que não vai trabalhar lá porque foi uma oportunidade que apareceu. Vai trabalhar lá porque tem uma identificação com o propósito e visão daquela empresa. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto entenda que o nosso mercado hoje, ele não dá tempo ao tempo. Uhum. Nosso mercado hoje, ele é escalável, ele é rápido. Então, se você não fizer estratégias de dar stock options, de trazer como sócios, de etc., você corre o risco de perder e essa pessoa vai levar capital intelectual do que está acontecendo e amanhã vai ter um concorrente que vai te superar, vai ser mais rápido do que o que você está fazendo. Então, pensar em pacote de remuneração, com ferramentas de retenção, com ferramentas de bonificação perante performance, crescimento, sociedade, todas as stock options, phantom options, enfim, todas as ferramentas que você puder utilizar são relevantes. Mas eu diria que talvez o principal, assim, o que eu falaria assim como dica número 1 é o aspecto da cultura, porque isso é muito difícil que uma empresa já mais estabelecida ela consiga ser tão atrativa quanto uma startup. Porque quando você tem um volume enorme de colaboradores, de unidades de negócio, etc.,
você virtualmente tem várias culturas. Tem uma cultura mãe, sempre, mas você tem ali, poxa, o escritório daquela cidade é desse jeito, da outra é do outro e tal. Então, assim, é difícil você conseguir ter uma cultura unitária num grupo grande. A startup não. Ela consegue ter essa visão, esse propósito, a pessoa consegue ver o impacto dela. A pessoa é um protagonista do crescimento da empresa. Ela não é mais uma peça dentro do tabuleiro. Ela é a peça. Né? Ela faz parte. Então, a startup, ela tem que usar isso a favor dela, porque isso é um chamariz que ela consegue usar contra, talvez, uma estrutura mais estável e estabelecida que uma grande multinacional poderia proporcionar. Então, eu acho que saber as suas fortalezas, saber onde você pode atacar, ter claro tua cultura, teu propósito, etc., são ferramentas de retenção. Na minha visão, é isso. E esse é um ponto super importante, né, Stefano? Porque a gente está lidando com uma geração totalmente diferente, né? Não é aquela geração louca por dinheiro, que quer morder a mesa. É uma geração que lida com, qual que é o propósito dessa empresa? Ela está seguindo o propósito que foi falado, não é só papel. Então, acho que tem essa relação funcionário-corporação que ela foi mudada, não sei se ela foi mudada ou ela está a caminho de ser totalmente corrompida da forma que ela era antigamente, né? Então, acho que é super importante esses pontos para que... E os cases, né, que a gente vê, os grandes cases, seja XP, Nubank, ela preza muito por isso que você falou agora, né? Tipo, fazer parte do processo de construção, de produção, de incluir as pessoas nas decisões. Acho que é super, super válido esse ponto. E eu não sei como que você vê isso nas startups hoje. Bom, a gente recebe muitas dúvidas sobre salário. Essa era uma coisa. Vocês criam alguma base, tem algum índice de... Ou na hora de alguém te contrata, vocês também falam, não, você vai ter que pagar X para atrair esse... Como é que é esse entra nesse pacote de consultoria? A gente tem, sim, entra. A gente tem algumas coisas, né? A gente tem, por exemplo, um estudo de remuneração que a gente solta anualmente, falando de pequenas, grandes empresas, regiões diferentes e etc. Mas quando a gente... público ou você... Então, isso que eu ia falar. Mas quando a gente fala de startup, depende muito. Porque assim, a proposta de valor da startup, ela é proporcional ao nível de remuneração que você vai ter que oferecer para o funcionário. Se a proposta de valor é excelente, você pode se dar o luxo de oferecer um pacote menos agressivo. Se você tem uma proposta de valor não consolidada, o risco do lado do funcionário é maior, você tem que ser mais agressivo. Então, o que a gente sempre faz em processo seletivo, quando tem uma dúvida muito grande sobre o aspecto de remuneração, a gente tem duas formas de fazer. A forma número 1 é a gente trabalhar com a média do mercado. Honestamente, eu não acho que é a melhor forma. Mas o que é mais interessante? A gente sempre partir do pool de candidatos que a gente quer atingir, entender como está a pretensão deles e a partir da pretensão média dessas pessoas, a gente desenhar um pacote de atratividade. Porque isso eu acho que vai balizar bastante, assim. São os candidatos, então, que indica mais ou menos o que... Exato. Aí vai do nosso trabalho de ser inteligente, de entender quais são os gatilhos mentais que aquele projeto tá colocando e traduzir isso para a empresa. Porque eu sempre falo isso, né? É muito louco isso do ponto de vista de recursos humanos. Às vezes você tá dentro da tua empresa, vocês com certeza passaram por isso. Você tá lá dentro da tua empresa e você fala assim, poxa, eu tenho um problema na área tal. E aí você começa a montar o teu Frankenstein, né? Você começa a desenhar aquele candidato na tua cabeça que você acha que é a pessoa que vai encontrar, que vai cobrir, né, aquelas tuas necessidades. Só que a gente esquece quando a gente faz isso que a gente tá falando de pessoas. Quando a gente vai fazer o depara, então, do meu Frankenstein aqui versus o que o mercado tem para oferecer, assim, a aplicabilidade, ela é super baixa, porque, né, a gente nunca vai conseguir o Frankenstein perfeito, né? Então, toda vez que a gente parte da nossa bolha, né, do nosso racional e vai atacar o mercado, a gente tem que saber que tem uma distorção que vai acontecer aí. Trade-off, né? Exato. Você não pode ter tudo, você tem que abrir a mão ou aqui ou aqui. E o papel do consultor é conseguir fazer isso, porque eu tenho que ter a missão difícil de chegar pro founder e falar, cara, deixa eu te falar uma coisa, a tua atratividade para essa cadeira, ela não é tão grande. Então, você vai ter que fazer um pacote atrativo. Sabe isso aqui que você acha que é um must-have para você? Você tem que olhar para uma alternativa, porque senão a gente não vai conseguir atrair a pessoa. E, obviamente, eu tenho que construir a confiança para que esse founder olhe para mim e fale, Stefano, poxa, concordo com você.
né? Então, é uma via de mão dupla, né? A gente tem que fazer esse papel de tropicalizar um pouco do que está acontecendo no mercado, mas obviamente que a gente também não pode distorcer a estratégia da empresa, porque senão eu impacto o negócio dele, né? Ou mostrar os pontos que são mais fáceis de ser moldado e construído e tentar achar um cara que tem o fit ideal, né? Que eu acho que quando eu olhava pra trás nas contratações que eu fazia, cara, assim, tipo, o que eu posso construir dentro desse perfil que é mais fácil de encontrar e é mais fácil de trazer pra dentro, dado a pretensão salarial, dado todos os outros pontos, né? Eu acho que é um joguinho de quebra-cabeça ali que tem que ser feito, não tem jeito. E aí também acho que tem o mundo ideal de você trazer profissionais que aceitem o risco, né? Isso pra mim é fundamental. Todas as contratações que eu fazia era assim, cara, o cara tem que ter sangue no olho, tem que aceitar risco. Eu nunca contratei pra startup, mas, pô, quando você vai contratar pra uma startup, olha o nível de risco que o cara tá assumindo. Então, o cara tem que vir querendo jogar, né? Então, acho que é por isso que eu acho que é super importante esse papo com você, Stefano, porque é um mundo diferente, é um mundo que não é aquele mundo do cara que quer uma empresa, uma carteira assinada, é um cara que vai ter que assumir risco, é um cara que está colocando a sua vida em jogo ali para construir algo que é relevante lá na frente, mas também do outro lado tem os seus benefícios de ter stock option, de participar da construção. Eu acho que é um público muito específico, né? Vamos dizer assim. Mas acho que tem dois perfis interessantes nesse molho aí. Primeiro perfil é o jovem, né? Então, assim, vamos pegar o cara que saiu da universidade hoje. Na minha época, o sonho era participar de um grande programa de trainee e etc. E fazer carreira em uma empresa. Eu fui bombardeado com essa informação na época que eu estava na faculdade. Hoje, você vai perguntar qual é o trabalho dos sonhos, né? De alguém que está se formando hoje. Poxa, o cara tá super afim de trabalhar numa startup. Então ele já vem com esse chip embutido nele. Então essa turma nova, esses novos talentos, eles já vêm um pouco com essa veia empreendedora um pouco mais disseminada, tá? Agora, do outro lado, na outra ponta, tem um tema que é super relevante, que dá pra gente fazer um podcast só sobre ele, que é o tema de pós-carreira, que é o quê? Que é o executivo que construiu a carreira dele dentro de uma grande corporação, passou lá seus 20, 30 anos dentro daquela empresa e que agora vê um papel diferente, vê um papel de ser um conselheiro, vê o papel de poxa, já tem uma vida estabelecida, vamos dizer assim, a vida dele já anda sozinha, ele pode tomar um risco um pouco mais agressivo, e esse cara ele já vem com know-how, enfim. Então, esses dois perfis, eu diria que são talvez os grandes alavancadores desse tipo de posição. Lógico, não é preto e branco, tem um monte de zona cinza aí no meio disso tudo, mas são dois perfis interessantes para o mundo de startup. Mas o jovem, acho que é por conta que o jovem ele quer mudanças rápidas, né? Então, assim, acho que ele olha na startup a facilidade dele ter crescer rápido, transições. Fica anos assim, ralando. Não, e ele pode errar. Ele pode errar. Pode. Ele tem tempo de contornar essa rota. Flexibilidade, tem mais... E o nível de conhecimento, de conhecimento, de informação que ele vai receber ali, acho que... E de responsabilidade, eu diria. Porque o nível de responsabilidade que você coloca na mão de um jovem hoje dentro de uma startup muito mais rápido. Muito mais rápido, né? Então, acho que é um pouco disso que atrai essa molecada para ir para startup. E na minha época, você tá falando da minha época, eu morava em Cosmópolis, a galera falava assim, nossa, cara, vai ter concurso da Petrobras, e não sei o quê. E eu falava assim, cara, nunca vou trabalhar para governo, cara, nunca vou trabalhar para o governo. Mas esse de pós-carreira eu acho bem interessante, né? Como é que você vê... A gente vê muitas vezes tem um risco grande de cultura, né? O cara que tem uma cabeça que sempre fiz de uma forma lá na carreira dele, deu certo, encontrar com um cara mais jovem que quer fazer de uma outra forma, ser mais disruptivo, e às vezes dá certo, às vezes não, porque depende do mindset, né, desse cara pós-carreira, né? Se ele tá muito querer controlar e ter um processo muito... Aí não bate bem. É isso. Não, com certeza. É um conflito, né, de cultura. Você tem com certeza essas situações. O que eu acho que, assim, depende muito do perfil do executivo. Porque, assim, vamos dizer que o que minimamente a gente espera de um executivo desse nível é o quê? Que ele esteja antenado com o que está acontecendo no mercado. Né? Acho que é uma competência que ele precisa ter.
Poxa, se você sai de uma grande corporação com uma cultura engessada e etc, e você vai para o mercado de startup isso aí vai dar errado, né, em algum momento, né? Então eu acho que tem de um lado, né, um exercício desses executivos de entenderem essa dinâmica. É o famoso conhecer o seu desconhecimento, né? Então assim, conhecer que vai chegar lá e não vai ser um processo super bem estabelecido. Que não vai ser na velocidade que era na empresa. Lógico, isso é um processo de aprendizado. Por outro lado, eu acho que é uma alavanca e um eixo de fazer o founder também enxergar o outro lado. Porque, vamos lá, vocês como Venture Capital, você olha lá para a tua estrutura. Uma estrutura completamente sem governança, sem processo. O valuation da empresa é menor, naturalmente, você tem um monte de risco ali, né? Então, o fundador, ele em geral, ele tem uma cabeça muito de alavancar, de crescimento, de fazer a coisa acontecer e tal. Então, às vezes, ter esse executivo que de alguma forma puxa um pouco mais para esse lado, no curto prazo pode não ser tão interessante, mas no médio prazo pode se pagar. Então, acho que são reflexões aí. Eu acho que a velocidade que o board advisor, o board member ou um cara mais sênior traz para a startup, ela é uma velocidade um pouco mais lenta, mas com muita bagagem e aprendizado que vai falar pro cara, fala assim, cara, esse caminho aqui eu já fui e não é legal. Então acho que o direcionamento ele é super importante. E de conexões, né? De abrir portas, coisas assim, relacionamento, eu acho que pode ser muito, tem muita coisa que pode ser útil, desde que ele não tenta matar a criatividade dentro do processo esse às vezes é o problema, né? Ele quer e às vezes a maturidade, às vezes essa maturidade também ajuda a trazer novos perfis de profissionais. Eu acho que tem alguns pontos, não é 100%, mas tem uma balança ali que ela pesa para que essa igualdade aí prevaleça e funcione muito bem. Mas uma última pergunta aqui, antes da gente chegar ao final, Stefano, eu queria entender um pouquinho como que funciona essa criação. Por exemplo, se chega uma startup e fala assim, cara, eu preciso desse perfil. Vocês se inserem dentro da empresa, vocês fazem toda a avaliação de como funciona o processo para depois ir para o mercado. E quando você vai para o mercado, como que funciona esse approach? Tá. O primeiro passo eu sempre falo que é o diagnóstico. Né? Então o primeiro passo é a gente entender tudo que está acontecendo naquela empresa. Qual é o momento dela, o que está acontecendo do ponto de vista organizacional, como que estão as estruturas, qual é a cultura daquela empresa, etc. Esse é o primeiro passo. A partir dessa conversa, a gente vai desenhar uma estratégia de construção do que a gente chama de hunting ground. O que é o hunting ground? Basicamente, é a massa crítica de pessoas que eu vou acessar para chegar no perfil que eu quero. Né? Então, exemplo, né? O agro é um setor que vocês sabem que metade dele não está em redes sociais ou não tem currículo em plataformas e tal. Então, naturalmente, quando a gente vai falar de agronegócio, a gente já sabe que tem um elemento importante de buscar por indicações de pessoas do nosso relacionamento, de buscar pontos regionais que podem me trazer essa pessoa e etc. Então a gente vai construir essa estratégia de hunting. A partir disso, a gente vai montar através de diversas estratégias o que a gente chama captação passiva, né? Então a pessoa vai lá no site da Page. Aliás, todos os profissionais do setor, por favor, entrem no site da Page, coloquem o seu currículo lá ou apliquem nas nossas vagas. Quem quiser olhar mercado, tem bastante coisa lá. Então, a gente vai fazer uma chamadinha depois, a gente vai marcar você e vai falar, galera, se cadastrem. Exatamente. Então, assim, a gente vai receber esse material, a partir disso a gente vai ter algumas pessoas. A gente vai fazer, através de indicações, a gente vai ter mais algumas pessoas. A gente vai fazer hunting, a gente vai buscar concorrentes, players parecidos, similaridades, etc. E vai chegar, literalmente caçar essa pessoa pra gente compor também tudo isso. E a partir desse pool de pessoas, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer a etapa de entrevistas, onde a gente vai olhar 3 aspectos. A gente vai olhar o aspecto da cultura, o aspecto das soft skills e o aspecto das skills técnicas, né? A nossa avaliação vai cruzar um pouco de tudo isso e a gente vai chegar ali de 3 a 5 nomes em geral, algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas em geral de 3 a 5 nomes, que são os mais aderentes dentro daquele universo que a gente fez o diagnóstico inicialmente. O que é importante eu falar? O processo ele é orgânico.
né? Então ele vai se transformando. Pode ser que a hora que eu comece a construir a massa crítica de pessoas, eu veja, opa, peraí, isso aqui talvez não funcione. Ou tem uma ideia diferente, eu vou acessar o meu cliente, vou falar, olha, a gente tá sentindo isso aqui, o que você acha sobre isso e tal, e a gente vai ajustando tudo isso. A partir do momento em que a gente chegou no perfil ideal, a gente também tem uma capacidade provocativa. O que eu quero dizer com isso? Poxa, e um profissional um pouquinho mais sênior do que você colocou? Uhum. E um profissional um pouquinho mais júnior do que você colocou? Podem ser alternativas. Poxa, e se a gente splitar essa posição em duas? A gente colocar uma pessoa focando nisso e a outra naquilo? Enfim, então a gente vai olhar para sugestões também. Uhum. Então a gente sempre vai trazer um aspecto provocativo. Olha, Kiran, aqui ó, então um pool de pessoas dentro do que você me falou, mas como opções para você desenhar o que funciona melhor na tua empresa, tem esse perfil um pouco mais júnior que vai te entregar esse tipo de coisa. Tem esse perfil um pouco mais sênior que vai te dar esse aporte. Tem esse perfil que é diferente, que tem uma fortaleza aqui e que pode ser uma contratação futura ou mesmo uma pessoa para compor o time dessa primeira pessoa. Enfim, então a gente vai fazer esse trabalho. E aí o cliente ele vai fazer as entrevistas, ele vai conhecer as pessoas, e aí a partir daí a gente vai fazendo todo o nivelamento do processo. Quanto tempo dura um processo desse, só para ter uma ideia? Em geral, assim, a gente... depende muito da agenda do cliente. Isso é um tema relevante, assim. Em geral, a gente demora umas 2 semanas para compor essa lista. Legal. Né? Então, a gente vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico a gente faz em uma reunião rápida, né? Obviamente, depois a gente vai conhecendo melhor, mas a gente vai fazer uma reunião. A gente vai fazer esse diagnóstico. Em 2 semanas, a gente constrói o que a gente chama de hunting ground e apresenta o nosso material com as melhores pessoas. Aí, depende da agenda, né? A gente tem empresas que tem 5 rodadas. Pessoas, esses 5 a 9 pessoas, você já tem contato com eles antes de apresentar ou não? Então, muitos... Não, sim. Todos eles passam por entrevista e tal. Com vocês. Com a gente, sempre. A gente nunca manda candidatos que a gente não teve nenhum tipo de relacionamento. A gente tem que ter o nosso, vamos dizer, o carimbo ali, né? Sim. Agora, uma coisa que é curiosa, que eu até achei que era a tua pergunta, normalmente a gente tem relacionamento com essa pessoa de médio e longo prazo. Então não é que eu acompanhei essa pessoa na última posição. Sim. Eventualmente eu acompanhei essa pessoa desde que ela era um analista. Você entendeu? Então assim, você vai acompanhando, porque é o nosso papel, né? Assim, eu não consigo ser consultivo se eu não conheço o mercado. Eu não conheço o mercado se eu não conversar com as pessoas do mercado. Se eu não conversar com as pessoas do mercado, poxa, a minha capacidade consultiva diminui. O budget deles é café. Tipo isso. Tipo isso. Vamos tomar um café, vamos conhecer, tá? Vamos conversar. É isso aí. Não, mas acho que é super legal. Mas fazendo uma provocação. Às vezes as pessoas falam, poxa, não tenho tanto tempo de falar com o Headhunter e tal. Eu faço uma provocação. Eu falo que o Headhunter que tem que ler jornal, ele tá desinformado, porque ele tem que saber o que tá acontecendo tipo um repórter, real time. Né? Ele tem que... Então, assim, as pessoas usam o Headhunter, na minha opinião, de uma forma pouco produtiva. Porque o Headhunter, ele é um vetor de informação, de conexão de mercado e tal. Então, gente, falem com os Headhunters, cara. Vocês só têm a ganhar. Eles não mordem. Exatamente. Vocês só têm a ganhar. Pô, show de bola. Cara, a gente tá chegando ao final, muito produtivo. Acho que a galera que tá escutando a gente aí, por favor, entrem em contato, falem com a Michael Page, falem com o Stefano, porque ele com certeza vai tomar um café, vai agregar com vocês aí, com a parte de contratação, de construção. Acho que pelo que a gente conversou aqui, ele é muito mais amplo do que realmente só você contratar, pegar um currículo, entrar no LinkedIn hoje em dia, que é muito mais fácil, e contratar sem toda essa construção, esse aparato de construção de salário, de cargo, de fit cultural, de fit de processos e de crescimento dentro da companhia. Acho que faz todo sentido não só para empresas grandes, como ele comentou, mas também para empresas menores, como as startups. E eu acho que, cara, olhando para o nosso mercado, essa construção ela faz todo sentido. Porque o agro é baseado no relacionamento, que nem você falou, não é o mesmo trabalho, porque você não tem pessoas no LinkedIn, não tem no mídia social, então você tem que fazer é muito mais importante no agro do que no mercado financeiro. Tem a parte cultural, tem a parte de soft skills, que talvez é mais importante do que o hard skills, então... Outros mercados é diferente, é mais clínica, né? São pessoas que têm o mercado financeiro, por exemplo, o mercado financeiro você encontra ele na Faria Lima, né? Não tem soft skills. Monta uma tenda ali na Faria Lima que você vai conhecer todo mundo. Com certeza. Cara, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Stefano,
Antes da gente finalizar, a gente sempre pergunta para os nossos convidados um conteúdo, um livro que você leu, que você acha que faz sentido compartilhar com as pessoas para que elas possam melhorar nessa linha específica, nessa vertical que a gente está falando, ou que você achou interessante, que você acha que vale a pena propagar entre os nossos ouvintes. É sempre interessante a gente escutar o lado dos nossos convidados. Vamos lá. Bom, assim, eu acho que primeiro, fazendo um jabá aí, né, pro grupo, a gente também tem uma linha de podcast, chama Entrevistas. Legal. A gente produziu a primeira leva, né, de conteúdo, então acho que é super legal. A gente fala de diversas coisas sobre o mundo de recrutamento. Então, recomendo que todo mundo dê uma olhada. Recomendo também que as pessoas acessem o site, porque a gente solta muito material. Então, a gente às vezes produz material sobre alguns mercados. Ano passado, por exemplo, a gente fez um material sobre agritechs, a gente fez um material sobre mulheres no agro, enfim, então a gente tem algumas sobre SG, temas quentes, temas importantes que vão estar lá no nosso site, que você consegue acessar. michaelpage.com.br ou pagepersonel.com.br. Eventualmente vocês podem me achar lá no LinkedIn também, Stefano Dedini. Lá em geral eu publico, né, todo o conteúdo, enfim, fica fácil, aí fica uma timeline para acompanhar. Então eu recomendaria isso, assim. Legal. Uma coisa que só somando a isso, eu acho que queria dar parabéns também para a iniciativa de vocês, porque eu acho que são temas que de alguma forma a gente precisa dar profundidade, porque a gente vê muita mídia sobre o tema, mas assim, dá pra, né, falar muita coisa. É superficial, né? Exato. Então assim, se eu pudesse dar uma dica pro pessoal, escutem esse tipo de material, né? Acho que essa é a linha aí. Pô, muito obrigado, cara. Não, mas acho que a gente tem, o nosso grande objetivo aqui é contemplar todos os pontos das dores, né? Porque tem muita misinformação, né? Sim. Tem desinformação. Num mundo tão tecnológico como hoje, que tem tanta informação, fica difícil você distinguir qual informação consumir. Então, acho que a gente tem, pelo menos acho que o nosso objetivo cara, qual é a dor da startup na vida dela, no conceito dela, de contratação, de processos. Então, acho que a gente tem o nosso grande objetivo aqui de trazer esse conteúdo para que eles possam melhorar e se tornar grandes empresas e usar as outras empresas que prestam esse serviço também. O founder, né, ele não tem experiência. É muito difícil o cara que está montando uma empresa sabe alguma coisa de recrutamento. Então, é uma coisa que ele tem que aprender e, às vezes, as primeiras contratações, ele vai escutar esse podcast e falar, não, esse é o estratégia. Eu julgo a dizer que não só as startups, mas tem muita empresa aí que não lida muito bem com RH, com departamento pessoal, com pessoal, cultura, né? Então, vou fazer uma provocação para todos os ouvintes aí, bem rapidinho. A gente teve movimentos importantes históricos, né? Então, lá atrás, a gente consumia coisas de artesãos, né? E depois teve a Revolução Industrial. Tivemos em volume, legal. Aí tivemos a revolução do marketing. Então a gente produzia o suficiente, mas não vendia o suficiente. Começou a vender o suficiente. Depois começou uma revolução olhando para finanças. Não adianta a gente produzir e vender, mas a gente precisa ter um financeiro equilibrado. Gente, a próxima demanda e a próxima revolução é a das pessoas. É que essa revolução ela já começou. Ela tá vindo lenta, mas isso vai ser o gargalo de muitas empresas daqui para frente. Sim. Então a provocação que eu faço para todo mundo coloquem pessoas na pauta. Mas não coloca pessoas na pauta lá na parede, aonde, enfim, fica lá pra gringo ver, né? Coloca na pauta de verdade. E faz muito sentido, porque essa mudança no perfil das pessoas e dos profissionais que vão pro mercado agora, com certeza vai acelerar essa revolução que você está falando. Porque eles exigem muito mais, eles não aceitam. Eles não aceitam tudo que é. A gente, pelo menos na minha infância, a gente era criado o seguinte, cara, você tem que trabalhar e você tem que abaixar a cabeça, baixa a cabeça pro seu patrão, você vai receber no final do mês e acabou. Essa galera que tá vindo agora, não, cara. Eles querem mudança, eles querem peitar, eles falam, não, esse processo tá errado, não é dessa forma que tem que fazer. E eu acho que você tá corretíssimo. Vai acelerar cada vez mais e a galera vai ter que ter um olhar muito mais pra dentro de como lidar com essas pessoas do que hoje, de como é feito naturalmente hoje, né? É isso aí. Pessoal, chegamos ao final. Stefano, muito obrigado por participar do nosso episódio.
Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. E também aproveito esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. E Ale, toda quinta-feira, 7h45 da manhã, estamos aqui na BMC e também na sua plataforma de podcast preferida. Valeu, gente. Até a próxima semana. Um grande abraço. Valeu, Stefano. Valeu vocês, galera. Um abração.